Olá, pessoal. Bem-vindos de volta aqui ao ateliê Geis Anime. Hoje, então, eu resolvi trazer para vocês esse macacão. Eu postei esse macacão há um tempo atrás aqui no canal. E postei no Instagram também. Então, algumas pessoas me pediram para ensinar. Essa peça é uma inspiração que eu peguei da internet, tá? Eu achei imagem no Pinterest. E algumas coisas eu fiz por minha conta. Mas a parte principal do corpinho, eu peguei inspiração através de uma foto da internet, para a confecção dessa peça. Então, na época que eu postei, eu não gravava vídeo para o YouTube. E agora que eu comecei a gravar, eu resolvi trazer essa peça para vocês que me pediram e me pedem até hoje, né? Resolvi trazer aqui para vocês. Essa peça, quando eu confeccionei, eu utilizei o fio da Cisne Premium, que ele é um fio mais grossinho, ele tem o tex de 395. Só que hoje eu vou utilizar o fio bebê, uma lã bebê. Essa aqui ó, é o fio ABC da Círculo, né? ABC Baby Kids da Círculo. Ela tem 430 metros e o tex é 232. Tá? Esse aqui é um rosa. Ele é um pouquinho mais escuro do que o rosa chiclete, né? A cor é a 3182, caso vocês queiram utilizar a mesma cor. Tá? Eu vou deixar na descrição também. Então, eu vou trabalhar com esse fio. Eu ainda não sei tô com ideia de fazer talvez um coelhinho, colocar as orelhinhas ali de coelhinho. Ainda vou decidir ainda no meio do caminho. Mas através da peça principal, que é o macacãozinho e o capuz, você pode criar qualquer bichinho que você quiser. É só trabalhar as cores, né? E as orelhinhas. No caso aqui, se eu for fazer de coelhinha, talvez eu coloque um pomponzinho na parte de trás, no bumbum. Ainda vou decidir ainda. Mas através dessa parte principal, que é o macacão, você pode criar qualquer bichinho. Ursinho panda, dinossauro, raposinha. Aí você vai trabalhar com as cores e trocar as orelhinhas, né? Fazer a orelhinha correspondente ao bichinho que você for fazer, tá? Aqui, a agulha recomendada é de 2 a 3 milímetros. Eu vou utilizar a 2,5. Porque eu até resolvi fazer com esse fio, porque esse outro macacãozinho que eu fiz com a Cisne Premium, ele ficou mais durinho. Ele ficou um macacão mais durinho. Então, eu resolvi fazer com esse fio bebê. Além de ser antialérgico, né? A peça vai ficar uma peça mais molinha, mais macia, fofinha. Então, eu vou trabalhar com a agulha 2,5 porque eu quero que ele fique mais soltinho. Apesar de que nós vamos trabalhar com pontos baixos, a peça inteira, praticamente, a gente vai trabalhar com pontos baixos. Mas dá para fazer o ponto baixo um pouquinho mais frouxinho. Caso você tenha o ponto muito apertado, você pode trabalhar com a agulha número 3, ok? Vamos precisar aqui também de 4 marcadores. Se você não tiver marcador, você pode usar alfinete normal, ou pode usar um pedacinho de linha também, tá? De cor diferente. E outra coisa aqui que eu só queria deixar claro já de uma vez, porque suponhamos que a criança tenha alergia à lã, mesmo sendo essa, que no caso é antialérgica, e você queira fazer com uma linha, um fio de algodão, que foi o que aconteceu, que me fizeram essa pergunta numa outra peça que eu fiz,
que é um body com a sainha. Aí me fizeram essa pergunta se poderia ser usado o fio Anne. Poder ser usado até que pode. Só que o que acontece? Tem a diferença de tex. A gente pode achar que não, mas tem. Como aqui é uma lã, essa lã, o tex dela é 232, mas olhando assim, ó, você vai notar que ela é mais grossa do que a Anne, que é 295. Né? Porque aqui é uma linha, aqui é uma lã. A lã ela é fofinha, já pelo tipo de material que ela é fabricada. Então, se você quiser confeccionar essa roupinha para uma criança que tem irritação a qualquer tipo de lã, você pode utilizar um fio mais aproximado a essa espessura, talvez um fio Charme ou um fio Bela, né, que é de algodão, e não vai irritar a criança. E aí você procura fazer com os pontos mais soltinhos também, tá ok? Então é só para esclarecer já desde o início, porque caso alguém queira reproduzir assim com outro material, já fica uma dica aí com relação à espessura. Qualquer fio lã que você pegar, por exemplo, uma lã molê, que é o Tex 500, né? Mas se você pegar ela e colocar ela ao lado de uma lã do mesmo tex, de uma linha do mesmo tex, você vai ver que a lã é mais grossa do que a linha, por causa da fabricação do material que ela é fabricada. Então, quando você for trocar de material, você sempre tem que olhar nessa questão, porque senão a sua peça vai ficar ou menor ou maior. Fica essa dica aí para para confecção de qualquer outra peça, não precisa ser necessariamente só essa, né? Mas qualquer outra peça que você for confeccionar, fica essa dica. Bom, então aqui para dar início à nossa peça, eu fiz aqui um cordão com 64 correntinhas. Vou fazer aqui mais uma. Deixa eu ampliar aqui um pouco. Fiz aqui mais uma corrente, 64 e mais uma. Agora eu vou voltar aqui na segunda correntinha, fazendo pontos baixos mais folgadinhos, tá? Por isso que eu disse que se você quiser trabalhar com a agulha número 3, você pode trabalhar com ela, para seus pontos ficarem mais soltos. Nós vamos trabalhar aqui 9 pontos baixos. 2, 4, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Estou fugindo da câmera ali, né, gente? Trabalhei meus 9 pontos baixos. Agora, nesse próximo, eu vou fazer um aumento triplo. São 3 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, eu vou vir com um marcador, vou colocar aqui no ponto do meio desse aumento triplo. E agora eu vou fazer 12 pontos baixos, um ponto baixo em cada correntinha, 12 pontos baixos. Trabalhei aqui meus 12 pontos baixos. Agora eu vou vir na próxima correntinha e vou fazer um aumento triplo. 1, 2 e 3. Vou pegar outro marcador, vou colocar no segundo ponto baixo do aumento. E agora eu vou fazer aqui 18 pontos baixos. 18 pontos baixos. Fiz os meus 18 pontos baixos, venho no próximo, vou fazer um aumento triplo novamente.
2, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Pego o marcador e vou colocar aqui no meio. E agora nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado. 12 pontos baixos. No próximo, um aumento triplo. Põe o marcador no ponto do meio e vamos finalizar com 9 pontos baixos. Então, vou fazer esse lado aqui da mesma forma que nós fizemos esse, ó. Sempre colocando o marcador, tá? No ponto do meio do aumento. E já volto. Bom, eu terminei então esse outro lado da peça da mesma forma que nós fizemos aqui no início. Fiz aqui 12 pontos baixos. Na próxima correntinha eu fiz um aumento triplo, coloquei o meu marcador no meio. E terminei aqui com 9 pontos baixos, da mesma forma que nós fizemos aqui. Tá? Agora nós vamos para a segunda carreira. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar no meu marcador. A gente sempre vai trabalhar com o marcador ali, tá, gente? Essa parte da pala, nós sempre vamos colocar o marcador para a gente não se perder e a pala do nosso macacãozinho não ficar torta. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar ali no marcador. Fiz aqui meu último pontinho. Vou tirar aqui o marcador. E aqui onde estava o marcador, eu vou colocar apenas um ponto. Então, essa segunda carreira, volto com o marcador para o lugar. Essa segunda carreira, a gente não vai ter aumentos nela. A gente vai fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou no marcador, põe apenas um ponto e volta com o marcador para o lugar, tá? Para você não se perder. Sempre voltando com o marcador para o lugar. Porque dependendo da carreira, a gente coloca o marcador no lugar errado. E aí depois aumenta e vai aumentar torto, né? Então sempre volte com o marcador para o lugar assim que você fizer o ponto correspondente a ele. Estou chegando aqui no meu próximo marcador. Vou retirar. Vou fazer aqui um ponto baixo. Na segunda carreira, como eu disse, não tem aumentos. Voltei com o marcador para o lugar. Continuo trabalhando pontos baixos. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira de número 2, tá? Sempre lembrando de voltar com o marcador assim que você fizer o ponto do aumento, tá? Terminei a carreira de número 2. Nós não fizemos aumento, fizemos apenas um ponto baixo em cima do aumento. Eu troquei aqui, gente, a minha agulha. Troquei para a agulha número 3, tá? Porque eu achei que vai ficar melhor. Agora a carreira de número 3, eu faço uma correntinha, vou virar o trabalho. Vou voltar fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da base. Até chegar ali no nosso marcador. Cheguei aqui no meu marcador. Nessa carreira a gente vai fazer aumento. 3 pontos baixos no mesmo lugar. Pego o meu marcador e ponho no ponto do meio. E deixo ele ali. Sigo fazendo novamente. Ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar no outro marcador. Chegando lá no outro marcador, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar.
Volto com o marcador para o ponto do meio. Essa peça, ela fica muito linda, gente. Fica uma gracinha. Se você colocar lá, procurar no Pinterest, tem tantos modelinhos diferentes, bichinhos diferentes. Fica muito lindinho. Dá mais trabalho por ser feita com pontos baixos, né? Mas é uma peça muito bonita. Cheguei no meu marcador, tirei ele aqui. Vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. E volto com o meu marcador para o ponto do meio. E agora eu sigo fazendo novamente. Ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá no meu próximo marcador. Onde a gente vai fazer aumento novamente. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar da seguinte forma, senão fica repetitivo e alongando o vídeo. Nós estamos na nossa terceira carreira. A primeira carreira nós fizemos aumento, né? Nós fizemos 9 pontos no próximo aumento, 12 pontos no próximo aumento, 18 pontos no próximo aumento. E aqui de novo, 12 pontos no próximo aumento, terminamos com 9 pontos. A segunda carreira nós fizemos toda sem aumento, sempre voltando com o marcador para o lugar. E a terceira carreira, nós voltamos a fazer aumentos. Então, agora nós vamos trabalhar sempre assim. Uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Uma com aumento e uma sem aumento. Sempre lembrando de voltar com o marcador, gente. Se você esquecer de colocar o marcador, você vai se perder. Mesmo que você se perca ali um pontinho para trás ou um pontinho para frente, vai dar diferença na hora que você colocar o aumento. Vai entortar a sua peça, tá? Então, sempre lembre de voltar com o marcador para o lugar. Então, essa terceira carreira aqui, nós estamos fazendo ela com aumento. A quarta carreira será sem aumento. A quinta com aumento. A sexta sem aumento, tá? Eu vou trabalhar aqui, eu ainda vou olhar, mas provavelmente vai ser umas 20 carreiras. Entre 18 e 20 carreiras, uma com aumento e uma sem, uma com aumento e uma sem, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto para a gente dar continuidade ao nosso macacãozinho. Bom, gente, eu trabalhei aqui por 20 carreiras, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 carreiras. Uma com aumento e uma sem. Uma com aumento e uma sem. Da mesma forma que eu expliquei para vocês. Aqui, a nossa peça ficou do ombro até aqui a parte de baixo, ficou com 11 centímetros e meio de altura. Aqui, a nossa manguinha, por enquanto, está com 9 centímetros. Mas ela vai aumentar um pouquinho. E aqui, o tórax está, por enquanto, com 20 centímetros. Tá? Agora, nós vamos começar a próxima carreira. Ao longo do vídeo, gente, eu vou passar para vocês algumas dicas para vocês fazerem tamanhos maiores, tá bom? Esse aqui é um tamanho de 0 até 3 meses, porque o macacão ele tem que ser mais folgadinho, né? Porque a mamãe vai vestir com uma roupinha por baixo. Geralmente a gente coloca com um body, uma calcinha comprida, né? E aí depois coloca o macacãozinho por cima. Então ele não pode ser muito justinho. Então aqui eu fiz uma correntinha. Vou voltar fazendo pontos baixos até chegar ali no meu marcador. Vou fazer meus pontos baixos aqui, chegando no marcador, eu volto. Cheguei aqui então no meu primeiro marcador. Vou tirar ele, vou fazer um ponto baixo aqui.
Agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou saltar direto para esse outro marcador aqui. E aqui onde ele estava, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar ali no próximo marcador. Nós separamos aqui a manguinha do nosso macacão. Então, aqui nós vamos seguir fazendo pontos baixos. Cheguei aqui no marcador, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, vou saltar aqui, vir para esse outro marcador e fazer um ponto baixo. E terminar fazendo aqui com o restante ponto baixo sobre ponto baixo. Tá ok? A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Nós vamos fazer desse lado. Fiz aqui a separação das nossas manguinhas, ó, com 3 correntinhas aqui no meio. E desse outro lado também 3 correntinhas. Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar assim, ó. Apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz uma correntinha, vou voltar fazendo pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Cheguei aqui, faço aqui o último ponto baixo, faço um ponto baixo para cada correntinha, venho aqui, passo para os pontos baixos, sigo fazendo pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui, faço um ponto baixo para cada correntinha e termino com pontos baixos. E nós vamos ir e voltar com pontos baixos até completar 10 carreiras. 10 carreiras de pontos baixos, tá? 10 carreiras aqui de pontos baixos. Então, como é só carreira simples de ida e volta, não tem necessidade de eu alongar o vídeo mostrando. É só chegando aqui, você fazer em cima de cada correntinha, você colocar um ponto baixo, tá? E na outra manguinha a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui as minhas 10 carreiras de ponto baixo e volto para a gente poder dar continuidade ao nosso macacãozinho. Tá bom? Vamos, então, dar continuidade aqui ao nosso macacãozinho, né? Eu fiz aqui as 10 carreiras de ponto sobre ponto que eu falei com vocês. Depois que nós fechamos a manguinha, fiz 10 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, eu fiquei aqui, ó, com 22 centímetros de tórax. Lembrando que esse que eu estou fazendo é um tamanho de 0 a 3 meses, tá? Então, ficou ali com 44 centímetros de circunferência do tórax. Aqui, antes da gente dar continuidade, eu vou passar algumas dicas para vocês confeccionarem outros tamanhos. Mais para frente, à medida que a peça for aumentando, eu vou falando com vocês, ok? Então, aqui, primeiramente, para esse tamanho, nós fizemos aqui 64 correntinhas e mais uma para virar e começar a trabalhar, né? Então, nós trabalhamos 9 pontos baixos. Na próxima correntinha, nós fizemos um aumento. Depois, nós trabalhamos por 12 pontos baixos. E na próxima correntinha, nós fizemos um aumento. Então, sempre vai ser trabalhado dessa forma. E aí, se você quiser anotar, você anote. Ou qualquer coisa, você volta o vídeo onde eu estou passando os tamanhos. Então, de 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses, você vai fazer 70 correntinhas e mais uma para virar. E aí, você vai trabalhar 10 pontos baixos. No próximo, você vai fazer o aumento.
Aí, para a manga, você vai trabalhar 13 pontos baixos, no próximo, um aumento. Depois, você vai fazer aqui 20 pontos baixos. Na próxima correntinha, você vai fazer um aumento. E vai repetir novamente. 13 pontos baixos. Na próxima correntinha, você vai fazer um aumento. E terminar com 10 pontos baixos. Esse é o tamanho para 3 a 6 meses. Para 6 a 9 meses, você vai fazer 76 correntinhas. Vai começar 76 correntinhas e mais uma para virar. Lembrando que nós estamos trabalhando com pontos baixos. Aí você vai fazer 11 pontos baixos. Na próxima correntinha vai fazer um aumento. Depois vai trabalhar 14 pontos baixos. Na próxima correntinha um aumento. Depois 22 pontos baixos. Na próxima correntinha um aumento. Depois 14 pontos baixos. Na próxima correntinha um aumento. E vai terminar com 11 pontos baixos. De 9 a 12 meses, você vai fazer 82 pontos e mais 82 correntinhas e mais uma para virar, de 9 a 12 meses. Aí você vai trabalhar 12 pontos baixos. Na próxima correntinha, você vai fazer um aumento. Depois você vai trabalhar 15 pontos baixos. Na próxima correntinha, um aumento. Depois vai fazer 24 pontos baixos. Na próxima correntinha, um aumento. Novamente, 15 pontos baixos na manga. Na próxima correntinha, um aumento. E terminar com 12 pontos baixos. Lembrando que os aumentos é sempre aumento triplo. E trabalhar também uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Uma com aumento e uma sem aumento. Lembrando de colocar um marcador. Tá? Da mesma forma que nós fizemos essa pala aqui. Ok? E aqui, com relação à quantidade de carreiras que você vai trabalhar. Eu fiz aqui, para esse tamanho, eu fiz 20 carreiras. Para saber quantas carreiras você vai precisar, você vai fazer o seguinte. Você vai trabalhar, aqui automaticamente vai aumentar, né? Vai aumentar a quantidade de pontos aqui também. Então, você vai precisar das seguintes medidas. Você vai encontrar tabela de medidas no Google e vai olhar a cava, não a circunferência do braço, é a circunferência da cava, tá? É diferente. Da cava já é o tamanho que tem que ficar. Do braço é menor. Então, você vai olhar a circunferência da cava. No meu caso aqui, a minha cava vai ficar com 10 centímetros, porque aqui vira aqui um pouquinho. Então, vai ficar com 10 centímetros. Então, você vai olhar o tamanho da cava e vai olhar a circunferência aqui do tórax. Porque à medida que você for trabalhando, ela vai aumentando aqui também. Né? Se eu continuasse descendo, ela ia aumentando mais aqui, ó. Então, o meu, onde eu parei, parou com 20 centímetros. Aí, esses aumentos, essas correntinhas que nós fizemos na lateral, foi o que fez com que a minha peça chegasse aos 22 que eu preciso. Tá? Então, você vai precisar da medida do tórax, para você saber e da medida da cava, para saber quantas carreiras você vai precisar fazer. Aí você pode fazer assim, faz 20 carreiras e mede a cava e mede o tórax.
Tá faltando ainda? Faz mais 2 carreiras. Mede novamente. Entendeu? Porque a cada 2 carreirinhas de ponto baixo, equivale a 1 centímetro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui melhor. A cada 2 carreiras de pontos baixos, equivale a 1 centímetro. Ó. Tá? Então, se você mediu aqui a circunferência do tórax, aí tá faltando 1 centímetro. Então, vou aumentar mais 2 carreiras. Ok? Então, para os outros tamanhos, a quantidade de correntinhas com essa linha e com essa agulha número 3, tá, gente? Então, é com essa linha e com essa agulha, número 3, tá bom? Se você for trabalhar com outro fio, se você for trabalhar, por exemplo, com um fio mais grosso, aí tem que fazer uma recontagem, ou então você pode pegar uma numeração menor, que eu falei, igual, por exemplo, suponhamos que você vai trabalhar com a Cisne Premium, né? E vai fazer no tamanho de 9 a 12 meses, você pode utilizar a contagem de pontos de 6 a 9, porque o fio é mais grosso, e aí você vai ter que trabalhar com a agulha mais grossa também. Aí automaticamente vai aumentar. E aqui nós fizemos, então, 10 carreiras de ponto sobre ponto. Para os outros tamanhos, você pode fazer também apenas essas 10 carreiras. Tá? Agora aqui, então, dando continuidade a essa peça aqui de 0 a 3 meses. Essa próxima carreira, nós vamos trabalhar assim. Eu fiz ali uma correntinha. Vou fazer aqui agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um aumento. Trabalho novamente 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. No próximo, eu faço um aumento. Então, essa carreira toda, nós vamos trabalhar desse jeito. 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. Até chegar lá no final. Tá? Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. Terminei aqui, então, a minha carreira com 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou virar o trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha. E agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo. Por toda a nossa carreira. Vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Terminei aqui, então, a minha carreira de ponto sobre ponto. Vou virar aqui a peça. E agora eu vou fazer mais uma carreira de aumentos. E agora nós vamos trabalhar assim. 7 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta até o final, né, dessa carreira. 5, 6 e 7. E agora eu faço um aumento. Então, nós estamos trabalhando aqui já para abrir um pouco pro quadril. Apesar de que, se você olhar na tabela de medidas, o quadril e o tórax de bebê,
é a mesma espessura, a mesma circunferência, gente. 2, 4, 6, 7. E agora eu faço o meu aumento. Então, se você olhar na tabela de medidas, o tórax e o quadril têm a mesma circunferência. Só que o que acontece? O bebê usa fralda, né? Então, o quadril ele tem que ser um pouco mais largo para comportar a fraldinha. Por isso que a gente está fazendo esses aumentos aqui. E essas carreiras de aumento, você pode fazer para outros tamanhos também, tá? Para o tamanho de 3 a 6, até o tamanho de 9 a 12. Você vai fazer da mesma forma aqui, ó. 10 carreiras de ponto sobre ponto. Depois vai fazer uma carreira de 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Depois uma carreira de ponto sobre ponto. E essa aqui também, de 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer ela até chegar lá no final com esses aumentos aqui, ok? Vou fazer aqui e já volto. Eu trabalhei aqui então, gente, a minha carreira de 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E a partir de agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Tá? Não vai ter mais aumentos. Aqui é só para abrir, como eu expliquei para vocês, né? Então, a gente vai trabalhar apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer a minha aqui. E quando eu voltar, eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz após essa última de aumento. Para esse tamanho, de 0 a 3 meses. Eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz, que eu precisei para chegar até na altura do gancho, que é onde vai abrir para as perninhas, tá? Então, eu vou voltar e falar com vocês quantas carreiras eu fiz para esse tamanho e vou passar para os outros tamanhos, eu vou passar com relação ao comprimento que precisa chegar, tá bom? Porque aí você vai fazer as carreiras para outros tamanhos referente a medidas, né? E não a carreiras da forma que eu estou explicando esse. Você vai trabalhar com medidas para outros tamanhos. O que, na verdade, é até melhor, né, gente? Por isso que eu gosto de ensinar desse jeito. Eu gosto de fazer os meus vídeos ensinando com medidas, porque com medidas você consegue fazer, reproduzir qualquer peça, para qualquer tamanho. E falando em correntinhas, né? Você tem que pensar assim, e se eu quiser fazer para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, quantas correntinhas? Então, eu explicando por medida, você vai tirar a medida da criança e a partir dali você vai conseguir reproduzir a peça, né? Por isso que eu gosto de explicar mais com medidas do que com contagem de pontos. Porque é mais fácil para você fazer para qualquer tamanho. Então, aqui agora eu vou fazer ponto sobre ponto até o tamanho que eu preciso, ok? E vou voltar e falar para vocês desse tamanho, quantas carreiras eu fiz e para outros tamanhos, a medida que você tem que fazer, ok? Bom, eu trabalhei aqui então, a partir da minha carreira, da minha última carreira de aumentos, eu fiz aqui 35 carreiras de vai e volta. E a minha peça ficou aqui com 34 centímetros de comprimento, a partir aqui do ombro, tá? A partir do ombro até aqui ficou com 34 centímetros, para o tamanho de 0 a 3 meses. Então, o que acontece? Agora eu vou explicar aqui para vocês, para outros tamanhos, tá? Até 12 meses. Gente, eu espero que vocês entendam, assim, o porquê que às vezes os meus vídeos ficam longos, porque eu não ensino apenas um tamanho.
você consegue reproduzir para vários outros tamanhos assistindo a um vídeo só, tá ok? Então aqui, ó, para 0 a 3 meses, a partir do ombro até o meio aqui da perna, você vai trabalhar por 34 centímetros. E essa medida que eu estou passando já é a medida final, tá? Do macacão. Isso aqui é seguindo tabela de medidas do macacão já finalizado. Não é assim, da altura, por exemplo, da virilha até o ombro. Já é a altura onde tem que chegar para que fique confortável na criança, tá? É o comprimento do macacão, não do corpo da criança. Então, essas medidas você pode executar desse mesmo tamanho que eu estou fazendo, ok? Então, tamanho de 0 a 3 meses, você vai trabalhar por 34 centímetros, contando do ombro até chegar a 34 centímetros aqui para a gente começar a perninha. De 3 a 6 meses, você vai trabalhar 36 centímetros. A partir do ombro, tá? Contando do ombro até aqui, você vai trabalhar 36 centímetros. Tamanho de 6 a 9 meses, você vai trabalhar por 40 centímetros, a contar do ombro. E o tamanho de 9 a 12 meses, você vai fazer por 43 centímetros. Então, aqui a nossa peça, você vai ter que ir aumentando à medida que você vai fazer o tamanho que você vai fazer, né? Como eu expliquei lá no início, com relação às correntinhas aqui, com relação aqui. Agora eu estou explicando essa parte aqui. Então, por isso que eu estou explicando por etapas, para vocês fazerem outros tamanhos e ficar mais fácil. Então, é isso. Para esses tamanhos, você vai trabalhar essas medidas aí, tá ok? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa peça, que é de 0 a 3 meses. Eu contei aqui a quantidade de pontos que eu tenho na parte de baixo. E aqui eu tenho 112 pontos. Aí eu dividi ao meio e coloquei aqui o meu marcador. Vim trabalhando pontos baixos até chegar aqui no marcador. E fiz aqui um ponto baixo onde está o marcador, tá? E agora nós vamos fechar aqui a perninha da nossa peça. Vou pegar aqui, ó. Nós vamos fechar a perninha da nossa peça. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, gente, essa parte aqui, que são partes que nós vamos trabalhar circulando, é que você tem que prestar bastante atenção, tá? Porque se a gente trabalhar seguindo daqui para lá, a nossa peça vai ficar, a perna da nossa peça vai ficar toda do lado direito do crochê. E não vai seguir essa sequência aqui, ó. Então, aqui agora, para seguir a sequência, nós vamos trabalhar assim, ó. Eu prendi com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Então, aqui, ó, nós temos que virar a nossa peça. E agora nós vamos trabalhar ao contrário aqui, ó, pelo lado avesso. Eu fiz aqui uma correntinha, vou vir nesse mesmo espacinho, nesse mesmo buraquinho, vou fazer aqui ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço ponto baixo. E vou fazer aqui por toda a volta, pela parte avessa, né, que é a parte interna da perninha. E do outro lado, vai seguir a mesma sequência. A nossa peça vai ficar toda igualzinha. Então, eu vou fazer até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto. Bom, cheguei aqui no final. Vou prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Vou virar o trabalho para o lado certo da peça. E aqui nós continuamos a sequência.
Um avesso, um direito, um avesso, um direito. A gente vai sempre trabalhar dessa forma agora nessa parte da perninha, tá? Então, fiz uma correntinha, eu vou vir nesse mesmo buraquinho aqui e já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E sigo aqui agora fazendo ponto baixo para cada ponto da base. Por isso que a gente tem que trabalhar dessa forma, um avesso e um direito para que continue sequência, tá vendo? E fique assim bonitinha a nossa peça. Gente, então o que eu estava falando com relação ao tempo do vídeo, né? Porque eu gosto de explicar para vocês, se vocês repararem, todos os meus vídeos, olharem lá no meu canal, né? Todos os meus vídeos eu dou dicas para outros tamanhos. Porque eu já assisti, assim, já fiz muita coisa, né? Baseada em vídeos de outras pessoas. E às vezes a pessoa ensina só para aquele tamanho específico. Aí eu tenho que fazer as contas do tamanho que eu quero. Então por isso que eu já trago para vocês dessa forma, já facilitando um pouco, né? E antes de começar a gravar, eu faço ali todo um cálculo, eu olho tabela de medidas, eu anoto tudo direitinho para trazer aqui para vocês um conteúdo bacana, tá? E que vocês consigam também reproduzir o tamanho que vocês desejam, né? Ou que a sua cliente pede. Por isso que os vídeos ficam um pouco mais longos, tá? Espero que vocês entendam aí. Não é porque eu quero alongar o vídeo, porque na verdade até dá mais trabalho o vídeo ser longo. Pra gente que tá gravando, ele dá mais trabalho, então também não é interessante. Mas eu prefiro fazer assim do que trazer aqui pra vocês uma coisa que vocês não vão entender. Aí deixa pergunta no comentário lá, que vai ser difícil de eu responder por mensagem, né? Então eu prefiro deixar bem explicadinho, mesmo o vídeo ficando um pouquinho mais longo, ok? Espero que vocês entendam aí essa parte, porque sempre que eu vou trazer um vídeo eu trago com muito carinho para vocês, ok? Então tô chegando aqui no final, porque eu já falei muito, né? Desculpem aí, tá, gente, eu ficar falando, mas é só para vocês entenderem mesmo essa questão. Então eu já tô chegando aqui no finalzinho, só vou terminar essa carreira aqui para eu dar uma pausa no vídeo, né? Para não ficar grande demais o nosso vídeo. Então eu cheguei aqui no último pontinho, vou prender aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, virar e trabalhar novamente pelo lado avesso. Aí eu vou trabalhar toda a carreira pelo lado avesso, sempre lembrando, tá, gente, que onde a gente fez a correntinha, a gente sempre vai colocar um ponto baixo aqui, ó. Sempre onde a gente fez a correntinha, a gente vai colocar um ponto baixo. E aí vai dar início. Ponto baixo por toda a carreira. Cheguei aqui no final, prendo aqui com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, viro o trabalho pro lado certo, tá? Sempre você vai trabalhar dessa forma a parte da perninha. Então, e agora o que acontece? Eu vou trabalhar aqui a minha perninha, ó, pode ver que já ficou, tá ficando sempre do mesmo jeitinho, a mesma sequência, né? Então, eu vou trabalhar aqui a minha perninha até o tamanho que eu preciso. Eu terminando, volto, falo para vocês quantas carreiras eu fiz para esse tamanho. E vou falar para vocês os outros tamanhos, até 12 meses, tá ok? E vou falar em centímetros, porque em centímetros você vai conseguir reproduzir até para tamanhos maiores. Beleza? Já já eu volto. Bom, então eu trabalhei aqui a minha perninha. Uma carreira do avesso, uma carreira do lado certo, para seguir a sequência da nossa peça. Ficou todo igualzinho, tá? Então aqui é o seguinte, para esse tamanho de 0 a 3 meses,
a gente vai trabalhar aqui 16 centímetros. Para o tamanho de 3 e 6 meses, você vai aumentar 2 centímetros. Você vai trabalhar 18 centímetros. De 6 a 9 meses, você vai trabalhar 20 centímetros. E de 9 a 12 meses, você pode trabalhar um pouquinho mais, porque nessa faixa etária, a criança desenvolve um pouquinho mais. Então, de 6 a 9 meses, a gente faz 20 centímetros. E de 9 a 12 meses, você pode trabalhar uns 24 centímetros mais ou menos. Tá? Ou pode tirar a medida na criança, caso você esteja fazendo para algum parente, né, um netinho, alguma coisa assim, ou filho, né? Aí você pode tirar a medida, ok? Então aqui para esse tamanho, 16 centímetros, de 3 a 6 meses, 18 centímetros, de 6 a 9 meses, 20 centímetros, e de 9 meses a 12, a um aninho, né? Você pode trabalhar uns 24 centímetros, desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer na carreira de acabamento. Aqui, gente, olha como que fica a união da nossa peça. Fica quase que imperceptível, tá vendo? E ela fica retinha, sempre no centro da peça. Fica certinha desse jeito. Então aqui eu vou trocar de cor, para minha peça não ficar muito cansativa, muito rosa. Eu vou trabalhar com esse tom de marrom para fazer o acabamento. As cores, como eu já disse, você pode brincar com as cores e vai depender também do bichinho que você vai querer fazer, né? Venho aqui na direção da união, para que o acabamento fique no meio da perna. Vou prender aqui o meu fio. Vou subir aqui 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar apenas ponto alto em cada ponto da base, por toda a volta. Não tem diminuição, tá, gente? Porque como a gente vai fazer o ponto barra, ele tende a fechar automaticamente. Sozinho ele já fecha. Então não tem necessidade de fazer diminuições aqui. Até porque senão fica difícil de vestir na criança, se fazendo diminuição, né? Fica apertado demais. Aí eu prefiro não fazer diminuições. Porque o próprio ponto ele já vai fechando. Ok? Então eu vou fazer assim, essa carreira aqui toda em ponto alto. Chegando aqui no final eu volto. Ok? Bom, trabalhei ponto alto então por toda a volta da perninha. Venho aqui na terceira correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir aqui 2 correntinhas, dou uma laçada e nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto em relevo. Então esse primeiro, fiz aqui as 2 correntinhas, o primeiro ponto eu pego ele pela frente e faço ele em relevo. O próximo eu pego por trás e trabalho em relevo. O próximo pela frente. O próximo por trás. O próximo pela frente e assim por diante. Então sempre um pegando pela frente e um pegando por trás. Um pela frente e um por trás, tá? Ficando assim, ó. E aqui é o seguinte. Deixa eu aproximar aqui um pouco, gente. Porque essa linha ela é um pouco escura, né? Aí não dá pra ver direito. Mas aí,
que acontece? Vou olhar um pouco aqui para ver se fica melhor. Então nós vamos trabalhar assim. Um pegando pela frente e um pegando por trás. Um pegando pela frente e um pegando por trás. Para fazer o nosso ponto em relevo. Ou ponto barra, né? Cada pessoa fala de um jeito. Então, aqui eu vou trabalhar, contando com essa primeira carreira que nós fizemos, eu vou trabalhar 4 carreiras. Estou na segunda, vou fazer essa e mais 2. Para mim já está um tamanho ok, tá bom? Caso você queira trabalhar mais, porque você pode, por exemplo, fazer uma barra mais comprida e dobrar ela. Tem gente que gosta de fazer assim. Então aqui fica a seu critério o comprimento da barra. E se você quer que pare na canela, você pode fazer aqui 4 ou 5 carreiras, tá bom? Eu vou fazer 4. E caso você queira fazer para dobrar, você faz a mais e vai dobrando para ver como que fica. Tá ok? Eu vou fazer simples. Vou fazer 4 carreiras contando com essa primeira. Então aqui é coisa simples. Agora eu só vou mostrar para vocês aqui como que eu vou começar a outra perninha. Deixei o meu marcador aqui onde a gente iniciou essa perninha de cá, né? Eu deixei aqui o meu marcador. Venho com o fio rosa. E aqui, gente, sempre prestem atenção quando vocês forem iniciar, porque, como eu disse, essa peça nós estamos trabalhando uma carreira do avesso, uma do direito, uma do avesso, uma do direito. Por isso que ela está ficando assim. Então aqui, ó, essa última carreira minha está do lado avesso. Então essa próxima eu tenho que começar do lado direito. Tá? Então assim, dependendo da quantidade de carreiras que você estiver fazendo, às vezes o seu dá, por exemplo, essa última carreira do lado certo. Aí você tem que começar ao contrário. Você tem que começar pelo lado direito da peça. Para que sempre continue desse jeito aqui, ó. Tá? Mas não tem segredo, é só quando você for iniciar, você prestar atenção se terminou do lado certo ou se terminou do lado avesso do crochê. Ok? Então fiz aqui uma laçada inicial. Vou vir aqui no mesmo lugar onde a gente prendeu o fio dessa perninha. Vou fazer aqui ponto baixo. E agora nós vamos trabalhar ponto baixo. Então aqui agora nós vamos fazer ponto baixo por toda a volta da nossa perninha. Ponto baixo para cada ponto da base. Da mesma forma que eu mostrei para vocês do outro lado, a gente vai fazer desse lado aqui. Então aqui agora eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui, ó. Chegando aqui eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui a união novamente da nossa perninha. Tá? Então vou trabalhar aqui ponto baixo por toda a volta. Chegando aqui eu volto, ok? Bom, trabalhei por toda a volta, cheguei aqui no final, que é a parte da frente da nossa peça. Agora eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho que nós fizemos, no primeiro ponto baixo que nós fizemos, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Essa carreira nós trabalhamos ela do lado certo do crochê.
Agora nós vamos trabalhar assim. Nós vamos virar e vamos trabalhar do lado avesso, né? Então, vamos trabalhar por dentro da peça para continuar seguindo a sequência de um avesso, um direito, um avesso, um direito. E agora nós vamos trabalhar ponto baixo para cada ponto da base. Então aqui, ó, a primeira carreira que nós fizemos foi do lado certo, essa segunda está ficando do lado avesso, e assim por diante. Tá? Então, esse aqui é da mesma forma que eu expliquei na outra perninha. Nós vamos trabalhar aqui ponto baixo para cada ponto da base, até chegar aqui. Chegando aqui, eu prendo aqui nesse ponto com um ponto baixíssimo. Deixa eu aproximar aqui um pouco. Trabalho ponto baixo por toda a volta. Chegando aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e viro o trabalho novamente. Trabalho por toda a volta ponto baixo. Cheguei no final, prendo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, viro o trabalho novamente. Sempre lembrando de virar o trabalho, gente, tá? Sempre lembrando de virar o trabalho para que a peça fique dessa forma. Fique com essa sequência, tá? Porque se você esquecer uma carreira, vai ficar duas carreiras de ponto do lado certo ou duas do lado avesso, aí vai ficar feio, tá? Você vai ter que desmanchar. Então sempre se lembre, chegou no final, dei a volta toda, cheguei no final, prendo, faço uma correntinha, viro a peça. Sempre lembre de virar, ok? Porque aqui, como a gente está trabalhando circular, a gente tem que trabalhar virando a peça. Nessa parte aqui, ó, como aqui é aberto, né? A gente já trabalha indo e voltando, né? Então fica um avesso, um direito automaticamente. Aqui, como a gente está trabalhando circular, a gente tem que virar a peça para poder seguir a sequência, ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho. Vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, só para não restar dúvida nenhuma, tá? Então, vou trabalhar até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu já volto. Cheguei aqui no final novamente. Venho aqui no alto do primeiro pontinho que nós fizemos. Prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E agora eu viro o trabalho. Nós vamos trabalhar agora do lado certo da peça. Então, nós estamos ficando aqui, ó, com uma carreira do lado certo, uma do avesso, e agora nós vamos fazer novamente uma carreira do lado certo, e assim por diante, tá? Agora eu trabalho aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Por toda a volta da perninha. Cheguei aqui no final. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e viro o trabalho. E começo a trabalhar novamente, tá? Espero que tenha dado para vocês pegarem direitinho essa parte aí. Aí aqui, deixa eu ampliar. Vou ampliar aqui um pouco, gente. Pra ficar melhor para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer aqui a outra perninha, né? Do mesmo jeito que eu venho explicando para vocês. E aqui é o seguinte, ó. Aqui nós fizemos em centímetros, né? Essa outra, para ficar igual, a gente não vai fazer em centímetros. A gente vai contar quantas carreiras que eu fiz aqui e fazer a mesma coisa desse lado de cá. Porque pode ser que você
afrouxe um pouco mais o ponto, ou aperte mais, aí dê carreiras a mais, entendeu? Então, a primeira perninha você faz em centímetros, e a segunda perninha você conta e faz a mesma quantidade de carreiras que você fez na outra, ok? Para qualquer tamanho você vai fazer desse jeito, faz uma medindo e a outra a mesma quantidade de carreiras, beleza? Então, eu vou fazer aqui e volto para a gente dar continuidade. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadow.